Divórcio dos grisalhos. Uma pesquisa indica que está aumentando. Vem para o Papo para Casais de hoje, que é sobre isso que nós vamos falar. Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais um Papo para Casais aqui no nosso canal do YouTube. Vamos falar um pouco sobre o resultado das pesquisas aí no mundo todo, que está falando sobre o aumento significativo do divórcio dos grisalhos. E aí você fica pensando, será que isto está acontecendo nesse momento? Quais são as razões que fazem com que os grisalhos estejam divorciando-se? Que passaram uma vida construindo uma família, construindo laços e chega no momento que os grisalhos não querem mais ficar no casamento. Vamos falar hoje sobre as causas e também vamos falar sobre os impactos dos divórcios na vida dos seus filhos que já são adultos, no caso do casamento terminar, quando isso seja um tempo depois que estão casados. Essa é uma perspectiva bem interessante, Noemi. Tratar adultos após a separação, né? Porque nós já temos ali uma concepção que a gente já provavelmente já é pai também. Já estamos num relacionamento com um familiar, com nossos filhos, e aí vem todo um paradigma. E agora? Como que eu me posiciono, né? Meus pais grisalhos decidindo que querem ficar livres uns do outros, ou não sei, alguém decidiu, ambas as partes, não sei como é que tá acontecendo isso, se ambos estão decidindo sair de um casamento, ou está acontecendo como comum acontecer na nossa faixa etária, que é traição, né, muito comum entre os casais 30, 40, ou o que que é esse movimento, o que está acontecendo, porque quando você me posicionou esse tema, eu pensei assim, tá, será que antes não separava porque existia um acordo mais engessado? Ou será que sempre existiu, mas agora a gente está começando a contar os números? Uhum. Vamos pensar assim, numa história que seja uma história longa, de Uhum. vivência e de convivência. O que que pode acontecer? Então, quais são as causas que levam as pessoas a divorciar-se depois de ter construído uma história, de ter vivido tanto tempo juntos? Primeiro, e que pode ser real isso, são pessoas que no casamento não tentaram fazer o casamento evoluir, não fizeram esse casamento crescer, passando das etapas. Se casaram muitas vezes e no começo do relacionamento tiveram os filhos, construíram suas carreiras, fizeram os seus caminhos, mas não construíram a evolução do relacionamento, que é quando os filhos crescem, vão cuidar da própria vida. Então, o que que faz com que um olhe para o outro e naquele momento um diga para o outro: o que estamos fazendo aqui, eu e você? O que nós estamos fazendo juntos? E de repente pensa naquela crise, passei todo esse tempo da minha vida e agora eu quero ficar bem, ou quero sossego, ou quero buscar um amor que não vivi durante esse tempo todo. Quero experimentar novas coisas. Quando é que isso acontece? Quando as pessoas não construíram coisas para passar de uma etapa para outra. Então ficaram presos em algum modelo de relacionamento e não cresceram para manter ou continuar essa evolução. Porque quando os filhos saem de casa, ou quando os filhos se casam e já têm filhos, o que é que eles esperam? Eles esperam voltar para a casa dos pais, olhar para os pais, ver que um está com o outro, estão cuidando um do outro, e é isso que os filhos também esperam. Quando isso acontece, quando acontece então a separação, que pode ser por essa coisa de não ter construído a história, os filhos também se sentem perdidos, porque aquilo que era a base da volta, a base da conexão, ela deixa de existir. Cada um vai para um lado, muitas vezes contrai novos relacionamentos, relacionamento com outras pessoas de outras famílias, e aquele lugar que era o porto seguro, ele deixa de existir. Então as pessoas buscam uma nova história, buscam um novo caminho e deixam então para trás aquela história que viveram, aqueles pensando que aqueles conflitos vão ficar lá. Mas aí o que que acaba acontecendo muitas vezes? Um espaço vazio e também cheio de solidão, porque a separação ela deixa para trás uma história. Quando as pessoas se separam, elas se separam
do esposo ou da esposa, mas também se separam de toda essa história construída. E muitas vezes até daquele lugar que tinha os seus sinais, os seus significados, que era a casa que conviviam, que eram as coisas que construíram junto, as coisas que pensaram, os projetos que fizeram juntos, muitas vezes também ficam nesse lugar. E este aumento não é uma coisa aqui do Brasil, não. Eu estive lendo e as pesquisas têm mostrado que na Alemanha, no Japão, na China, em muitos lugares do mundo, está acontecendo um índice bem alto, lugares até 22%, de pessoas que se separam então agora na idade mais avançada. E também por que que pode acontecer? Porque parece que quando ficam, então, mais velhos, não tem mais compromisso, né, de cuidar dos filhos, Hum. de ter que manter uma situação financeira. E o que que acontece muitas vezes também, que as pessoas ao ficar mais velhas, uns querem sossego e acha que o outro está muito chato. Então, se o outro está muito chato, eu vou sair e vou viver sozinho. O que acontece muitas vezes também, que ali vai aparecer um quadro de muita solidão, porque é aquele que estaria com a outra pessoa, convivendo com um núcleo de amigos, também ocorre uma separação, né. Muitas vezes as pessoas quando separam perguntam: "Com quem ficarão os amigos?", né. Uhum. Os amigos às vezes vão, escolher estar ou com um ou com outro. Então acaba ficando também nesta solidão, sem conseguir esta construção, esta continuidade da construção da história que já viveram. É bem interessante. Para mim, trazem algumas questões. Esses grisalhos de faixa etária 60, Isso, 70, assim, 50 a mais. Na 50 verdade, a são as mais. pessoas dos 50 a mais, né, que têm tido esse aumento aí. Porque, por exemplo, os geracionistas eles já trazem que como a gente, né, vai viver agora mais a longo prazo, então vai ser muito mais natural os casamentos começarem a durar menos tempo, porque você tem uma longa trajetória. Porque antigamente a gente casava com 15, né, 20 anos estava casando. E aí, quando você chega já nos 50 anos de casado, 60 anos, você já viveu uma longa trajetória que antigamente às vezes já nem ambos ou apenas um já teria, né, ido. De arrasta Uhum, pra cima, como dizem por aí. Mas agora a gente está permanecendo mais. A longevidade está trazendo também mais essa questão que é a não perduração no relacionamento, pelo desgaste do tempo, como você falou. E aí as pessoas não têm as ferramentas adequadas ou não procuram as ferramentas adequadas ou simplesmente procuram, né, uma terapia, mas acham que já não é mais para ele, que quer viver outra coisa, quer viver outra história. Em contraponto, Noemi, eu li que a geração Z é uma geração que está trazendo os antigos costumes matrimoniais. Eles não é que eles sejam conservadores, não é isso. Mas uhum, tudo que os millennials trouxeram de liberdade, e até as anteriores, né, depois da era hippie, trouxeram essa abertura de relacionamento, a pluralidade, a geração Z está trazendo o retorno do casamento monogâmico. uhum, Eles estão, além disso, trazendo mais ações que a gente diz caretas, ou daí poderia se dizer conservadora, eu não sei, mas diz que é em prol da saúde, que é não beber, não estão consumindo álcool, é uma geração que não é pró-álcool, não acha legal ficar se exibindo com álcool, como a minha geração já é tudo com copo de uhum, bebida, né? Que beleza, coisa boa. uhum. Então, eles estão trazendo uns conceitos Um ali, novo jeito de viver. um novo jeito de viver nesse século, que Uhum, não é um jeito que nunca ninguém viveu antes. Já uhum, existiu, mas sim. a forma como eles posicionam não é um retorno, né, ao que já foi vivido, mas é uma forma de viver hoje em prol de um relacionamento que eles querem relacionamentos estabelecidos, não querem relacionamentos como a minha geração vive muito solta, né, meio sem rótulos ou com Uhum, muitos rótulos, até como a gente falou das nomenclaturas. uhum, Então eles trazem essa contrapartida de que eles querem sim manter um relacionamento e eles querem casamento. Então agora você me traz a geração que foi 60, 70 a mais é que era uhum. institucionalizada, né? Nós Sim. casamos porque temos que participar dessa monogamia, Uhum, dessa constituição. E aí eles já não querem viver isso, eles já querem abrir mão, viver talvez uma liberdade que nunca viveram, porque casaram muito uhum, cedo, a maioria. E aí uhum. nós temos essa geração que eles podem se relacionar muito cedo, mas têm a liberdade total de ser o que eles quiserem, mas eles querem voltar então para um relacionamento Hum. mais monogâmico. Então, né, Juliana, o que a gente entende, né, que todas as pessoas buscam,
um relacionamento afetivo amoroso e que Uhum. tem uma profundidade. Eu entendo que só não vive esse relacionamento profundo e amoroso quem não desenvolveu as competências Uhum. para aceitar aquilo que tem no outro que não é igual o meu idealizar, é uma coisa só daquela pessoa ou daquelas pessoas que são daquele jeito. Então, aquilo que eu não gosto, eu também preciso, de certa forma, aceitar e conviver, né. E isso Uhum. não é, digamos assim, não é a pessoa às vezes pensa assim: "Ah, mas então eu tenho que me submeter". Não, você só tem que respeitar. Então o respeito do jeito da outra pessoa ser, é que pode trazer então um bem viver. É você Uhum. conviver com aquela pessoa, é você criar até projetos, fazer assim a evolução dos projetos em si com aquela pessoa, mesmo ela não sendo perfeita. Até porque ninguém é, e Ninguém muitas vezes é. a gente idealiza isso e vai buscar nas pessoas aquele ser perfeito. Uhum. Então, o que que acontece? Então, quando eu olho na pessoa e vejo, bom, ela não é tudo isso que eu quero, mas ela tem muitas coisas que me faz bem, que me faz feliz, que vale a pena eu enfrentar as dificuldades que surgirão, os conflitos que surgirão, para ter um relacionamento profundo e duradouro. Então, o crescimento do casamento é o crescimento que faz a pessoa ter a evolução. Mas o que que faz com que de repente a gente possa criar um relacionamento diferente no dado momento? É tirar aquela questão de posse. Eu não Uhum. sou dono do meu parceiro não é meu dono. Somos 2 pessoas que convivemos juntos e que temos interesse, muitas vezes, diferentes. Poder conhecer o interesse da outra pessoa pela vida, pelos programas, pelo bem viver e, às vezes, experimentar, também é um conhecer a outra pessoa. Com E certeza. também é um respeito do jeito que a pessoa é e do jeito que a pessoa vive. E que talvez assim a gente vai poder ter casamentos duradouros também na velhice. Uhum. Porque aí vem a companhia, vem a coisa de lembrar a história, vem a coisa que daí estando junto, mesmo tendo os conflitos, tem histórias que os casais vivem, que vivem muito tempo junto, tem histórias muito prazerosa, muito agradável. Então viver junto e fazer essa troca é uma coisa importante, mas precisa sim criar habilidades de convívio e de vivência, e de criar história e de criar relacionamentos que faça com que você queira estar com esta pessoa, para que você possa continuar esta caminhada até que está aqui neste mundo. Então eu ainda aposto no casamento duradouro, E profundo. profundo e respeitoso. Eu fiquei bem curiosa agora, imaginando, por exemplo, esse cenário, né, da geração Z, que são a galerinha de 25 anos que já tá se relacionando aí, e aí os seus avós separando, né? E daí eu Uhum, fico pensando, os pais, todos, a maioria ali, eu dei aula pra bem essa geração, e a maioria era separada. A maioria era separada, ele estava separando. E eu ficava, gente, olha lá, uhum, que movimento. Aí eu fiquei pensando agora, será que é um movimento rebote dessa geração Z que viu os millennials, né, rompendo, né, com o casamento, porque foi uma ruptura. Eu acho que foi um uhum, movimento bem grande de ruptura, de uhum, agora a gente pode entrar e sair quando uhum. quiser. E aí, será que foi um movimento rebote ou é uma coisa nova realmente, né? Tipo, eu vi isso dali, não gostei da forma que isso funcionou, da forma como isso me afetou, e Uhum, eu não quero mais estabelecer uma relação que não seja profunda, porque eles são mais complexos e profundos e mais uhum. sensíveis. E aí vem Talvez não tenha obrigação, sabe, Juliana, é assim, ó, de poder dizer assim: "Eu escolho viver com essa pessoa e vou Uhum, entender que ela tem coisas que me encantam, que me fazem bem, uhum, e tem coisas que não são tão boas assim, mas que eu só vou respeitar". Talvez é um jeito diferente. E a gente pensar nas pessoas mais velhas que estão, se divorciando uhum, agora, existia um modelo, isso que a gente tem falado em muitos vídeos. Existia um modelo onde você tinha que casar, a pessoa tinha que permanecer e fazer determinadas coisas, então era uma obrigação. Então, talvez a saída do casamento agora, com o uhum. divórcio, é buscando uma liberdade, que talvez agora as novas gerações, elas já têm essa liberdade. Não precisa, Então né? elas não precisam fazer essa
revolução do divórcio, porque elas já estão podendo viver a coisa com respeito, do jeito do outro ser, de não Uhum. querer transformar a outra pessoa, porque muitas vezes os casamentos, as pessoas querem transformar a outra pessoa naquilo que me atende, aquilo que atende Perfeito. os meus desejos. Então, se a gente tiver uma relação de respeito, de carinho, de cuidado, e que a pessoa pode ser aquilo que ela quiser, porque se eu me junto com alguém, eu conheço e digo tá tudo bem, e eu Exato. não quero mudar a outra pessoa, talvez a gente vai ter histórias mais longas e mais É felizes. bem isso que eu pensei. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, esteja conosco aqui no próximo sábado.